Boa tarde. O costume de dizer bom dia, iniciei dando bom dia, né? Mas é bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que tu estiver assistindo. Como é que vocês estão? Sexta-feira, chegamos por aqui. Oi, Cris. Oi, Bruna. Liz. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite e até amanhã. I'm going crazy, I don't know what I should do. Boa noite. Boa tarde, gurias. A Jo por aí também. Rosângela, Fabrícia, Tita. Vamos lá, gurias. Como é que vocês têm passado essa semana, esse mês? Como é que estão as funções aí? Esse mês, além de ser mais curto, ele tem feriado de carnaval, né? Enfim, e a gente tem que ir se puxando e se adaptando o que dá, né? Nos nossos empreendimentos. Hoje a gente vai fazer uma reflexão. Hoje eu tô com o cabelinho assim, ó. Peguei a minha mecha, puxei ela pra cá, ó. Que arrumadinha que eu tô. Sentindo arrumadinha, ó. Isso aí, estudar no feriado, muito bom. Hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês sobre esperança. Trazer um outro olhar para essa questão da esperança. E claro, né, eu acho que tem a ver com uma mudança de postura, e toda mudança de postura tem a ver com os resultados que a gente alcança na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Pois é, ajeitei minha rotina de novo com a faculdade agora. Estamos juntas, Paty. Também estou iniciando essa adaptação aí. Sabe me dizer se no curso tem aula para aprender, fazer grupo VIP? Não consegui encontrar. Não tem aula específica para isso, não. É uma estratégia boa e é uma estratégia que tu vai usar dentro do teu grupo, estratégias do próprio processo de vendas, né? Mas específica sobre isso não tem, a gente pode até fazer. Obrigada, Elisandra, disse que ficou um mimo esse meu cabelo. Vamos lá. Eu tenho uma mechinha bem aqui no meio, ó. Ela é bem centralizada, né? Simétrica. E aí essa mecha, ela dá todo um... Aí eu puxei a mechinha pro lado ali, fiz um... Olha. Mudança de ciclos, né? Acho que como é importante isso na vida da gente, né? A gente entender que a gente pode se permitir iniciar novos ciclos, porque eu acho que isso vai dando, né, um estímulo diferente pra gente, novos desafios, porque às vezes parece que a gente fica estagnado, né, em alguma coisa, parece que a gente saturou de alguma coisa, por exemplo, né? Quando eu iniciei terapia, eu vou fazer um comentário aqui antes de começar no assunto, mas acho que vai fazer uma boa conexão. Quando eu iniciei a terapia o ano passado, eu estava naquele esgotamento, uma das coisas que eu identifiquei é que eu estava estudando muito, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de estudar, é rotina para mim a leitura, e eu vinha há bons anos estudando só sobre negócios, né? Então, estudando sobre vendas, estudando sobre posicionamento, estudando sobre a parte financeira, estudando sobre a gestão, muitos anos estudando e lendo e fazendo cursos, enfim, e fazendo mentorias e estudando, porque, óbvio, naquele momento eu precisava daquilo ali para entender muito bem o meu negócio. Mas chegou uma hora que eu caí um pouco naquela síndrome do impostor, de achar que não podia ser só aquilo, né? No sentido de, deve ter alguma coisa que eu ainda não sei. Eu estudo vendas há 14 anos, né? Então, as outras partes eu estudava há menos tempo, sei lá, desde o início do meu negócio, mas vendas há muito mais tempo. E eu pensava assim, não é possível que
que seja só isso. Deve ter alguma coisa que eu ainda não sei. E eu fui estudava, e no final das contas, cada autor, cada professor tinha o seu ponto de vista sobre o mesmo processo. O início, meio e fim do processo é o mesmo. Cada um, obviamente, vai trazer do seu jeito de falar, da sua forma de ver, da sua forma de colocar em prática e do seu ponto de vista. Mas o processo em si era basicamente o mesmo. E aquilo começou a me dar um sentimento de, será que se esgotou, sabe? E começou a ficar bastante repetitivo, né? Então tem livros que eu tenho ali que eles falam basicamente a mesma coisa de diferentes pontos de vista, né? Um vai trazer uma informação de um jeito, outro de outro. E aí eu senti que, poxa vida, não dava para ser só aquilo, né? E aquilo foi extremamente importante para aquele meu momento de vida, porque foi o que fez eu fazer o meu negócio funcionar e dar certo. Então agora esse recomeço, né, de buscar novos conhecimentos, e de repente eu abri com a filosofia uma janela de um mundo de coisas. Eu fico pensando, meu Deus, será que algum dia eu vou saber tudo isso? Porque é tanta coisa, algumas coisas óbvio que a gente vai saber de forma superficial, né? Não tem como se aprofundar em absolutamente tudo. E a filosofia, de alguma forma, ela chega para complementar tanto tempo que eu estudei sobre negócios. Porque ela é uma visão mais humana, obviamente, né? A filosofia, ela é o estudo das necessidades do ser humano mesmo, né? E a gente tem que entender e respeitar essas nossas necessidades até para fazer o nosso negócio dar certo. E aí se abriu essa nova janela, né? De um mundo completamente novo e tanta coisa para ser explorada ainda. E eu me sinto de novo muito entusiasmada, né? Com tantas novas possibilidades de conhecimentos, né? Isso é muito legal. Então, como é importante a gente se permitir, né? A gente às vezes se sente estagnada, né? Às vezes é porque a gente não está olhando para novas possibilidades. E às vezes a gente vê novas possibilidades, mas não se permite viver as novas possibilidades porque está presa na dificuldade de mudar, na dificuldade de abrir mão de algumas coisas, né? Na dificuldade de encarar o que os outros vão pensar. Então, é importante a gente refletir sobre esse tipo de coisa. Hoje eu quero falar sobre esperança, só que um olhar realmente um pouco diferente para aquele conceito que se deu para a palavra, né? Porque as palavras elas vão perdendo um pouco o significado original delas com a popularização do uso das palavras. Então, quando a gente fala de esperança, parece que é algo pouco palpável, né? Subjetivo, assim. Parece que é uma posição de espera, né? A palavra já também direciona um pouco para isso, para a gente pensar que ter esperança é como se a gente ficasse numa posição de espera. Mas a esperança, na verdade, ela significa que a gente tem que se colocar em ação. A pessoa que tem esperança é uma pessoa que ela age, não é uma pessoa que espera. E talvez a gente precise olhar melhor para aquilo que a gente está colocando a nossa esperança. Porque às vezes a pessoa diz, eu tenho esperança que as minhas vendas melhorem. Eu tenho esperança que a minha vida melhore. Eu tenho esperança que alguma coisa aconteça, sei lá o quê. E a palavra esperança muitas vezes nos coloca numa posição de, bom, se eu espero que algum dia as minhas vendas melhorem, então eu vou continuar esperando que alguma coisa externa aconteça e que esse momento chegue. Quando na verdade a esperança ela deveria ser vista como o objetivo, né? O lugar onde a gente quer chegar. Por exemplo, a gente está no meio de um túnel escuro. Lá no fim do túnel a gente vê uma luzinha. Então a gente, teoricamente, a gente imagina, né? A gente começa a imaginar que lá seja uma saída de um túnel que a gente está. E aí se eu digo assim,
no caso a esperança, ela vai ser essa luzinha no fim do túnel que a gente enxerga. Então, do meio do túnel onde eu tô até essa luzinha que me sinaliza uma saída ou uma solução, eu preciso me mover. A esperança tá lá, me sinalizando que aquilo pode ser alcançado. Tá lá, mas não é aquilo que vem até mim, né? Não é a saída do túnel que vem até onde eu tô. Sou eu que preciso me movimentar para chegar até lá. A esperança ela é uma sinalização daquilo que a gente quer alcançar. Seus conteúdos estão me ajudando e abrindo a mente. Eu fico muito feliz de saber. Esse é o objetivo. Ontem eu compartilhei a live que aconteceu ali no perfil da minha tigela, né? Da Fernanda, né? Porque eu acho muito importante esse assunto, principalmente agora que a gente tem as pessoas. Antigamente, eu não achava que era tão necessário assim a gente fazer registro de marca rápido, pelo menos, né? Assim, tipo, já lancei a marca e já vou garantir com o registro, até porque tem um custo. Mas hoje em dia, se a gente tem um apego emocional à marca, a gente tem que registrar. Porque senão, que dor. Perder a marca depois, eu já passei por isso. Então, é brabo. Bom, vamos lá. A esperança deve servir para te dar objetividade. Sem objetividade, a esperança se torna passiva, que era isso que a gente estava falando, né? Então, se eu tenho esperança de um dia vender bem, de um dia ver a cor do dinheiro no meu ateliê, e eu sei que isso é possível, porque eu só vou ter esperança de algo que eu sei que é possível. Porque se eu acho que a coisa é impossível, eu não tenho esperança de que ela aconteça. A esperança sempre está associada a algo que é possível. Porque senão eu fico desesperançosa. Nossa, isso é impossível acontecer. Não tenho nenhuma expectativa. Então eu não alimento a esperança em relação àquilo. Mas se eu tenho esperança é porque eu sei que é possível. Se eu trouxer isso para a consciência, né, para eu poder refletir sobre isso, o que está me dando esperança de que as minhas vendas vão melhorar? Bom, eu vejo que outras pessoas vendem, eu vejo que outras pessoas conseguem ver a cor do dinheiro. Eu vejo que outras pessoas estão tendo resultado com o trabalho artesanal que fazem. Isso, de alguma forma, isso me dá a esperança de que eu também consigo fazer, porque eu sei que é possível, né? Então, essa esperança, ela nos coloca nesse caminho de tomar atitudes. Bom, então, se é possível e eu tenho esperança de que isso aconteça, o que eu preciso fazer? Alimentada por essa esperança de que é possível. O que eu preciso melhorar? O que eu preciso colocar em ação? Como que eu preciso trabalhar todos os meus dias para que eu alcance o fruto da minha esperança, né? Eu conquisto coisas quando eu alinho valores. Então, isso quando a gente fala assim, o que eu tenho que fazer para alcançar isso, que eu tenho esperança de que se concretize, esse o que fazer precisa estar alinhado com valores. Eu anotei aqui, disciplina, persistência, busca por conhecimento. Então, esses valores, esse conjunto de valores, porque a esperança, ela também é um valor, né? Ela também é fugiu a palavra, depois eu lembro. Mas quando eu alinho, né? Tá bom, a minha esperança é quase eu estipulo metas quando eu tenho esperança de alcançar essas metas. E para eu alcançar essas metas, eu preciso de uma soma de ações. E essas ações têm que estar alinhadas com esses valores, né? Então, se eu tenho que ter disciplina de fazer todos os dias o que eu preciso fazer. Só que assim, gente, direcionado. Porque se todos os dias eu faço um monte de coisa que não tem uma sincronicidade naquelas ações, eu me sinto andando em círculos porque eu não consigo sair do lugar. Porque cada dia eu tô colocando a minha
ação e a minha intenção numa coisa diferente. E aí eu não tenho essa objetividade de buscar aquilo que eu tracei, né? Que eu quero alcançar, que eu tenho esperança de alcançar. Que dor mesmo. Fui me informar, já existe outra pessoa que já encaminhou a solicitação com o mesmo nome na costura criativa. Daí tem todo aquele trabalho de novo, né? De pensar em algo. Bom, o trabalho que eu tive para pensar em algo, enfim, vai ser outro dia outro assunto de marcas, né? Porque eu tive todas as experiências com registro de marcas que vocês podem imaginar. Eu registrei 3 marcas. E uma eu perdi, a outra eu tive que mudar, a outra deu certo, graças a Deus. Mas aí teve disputa também, teve uma outra pessoa que... Mas aí era categorias diferentes, não... Tenho déficit de atenção, sou exatamente assim, cada hora estou fazendo algo diferente e parece que ando em círculos. Mas olha só, quando a gente tem uma particularidade e a gente sabe que tem, a gente precisa respeitar essa particularidade. Déficit de atenção é uma particularidade, a minha filha também tem. E a gente a gente foi, enfim, entender melhor isso com a psicóloga, e ela foi constatado, né, que ela tem déficit de atenção. E aí a gente tem que criar recursos e ferramentas para que essa particularidade não seja um empecilho dela conseguir as coisas que ela quer. Então, tenho dificuldade para ler, como que a gente pode transformar isso que seja mais interessante para essa particularidade que ela tem, para que ela consiga alcançar os objetivos, apesar... Não é assim, eu tenho e isso me limita. Vai ser diferente. Tu vai ter que encontrar um caminho diferente para fazer isso, que não vai ser o mesmo jeito de uma pessoa que não tenha déficit de atenção. Mas o fato de saber que tu tem essa particularidade te ajuda a construir um caminho específico para ti, né? Respeitando essa particularidade que tu tem. Então eu acho que nada do que a gente vai entendendo sobre a gente mesmo deve ser algo que nos limite, no sentido de, eu não vou conseguir por causa disso. Mas a gente, então, descobrir o que funciona pra gente. Eu sou procrastinadora. E aí eu posso dizer, eu não consigo porque eu sou procrastinadora, não vai dar certo pra mim. Ou eu posso dizer, bom, com a minha procrastinação, o que eu posso fazer que me ajude a alcançar meus objetivos? Então eu sei que eu preciso ter um lápis e uma caneta, um papel sempre perto de mim, né? Eu sei que eu preciso estabelecer prioridades para o meu dia e não muitas prioridades. Eu sei, entende? Porque daí eu consigo ter resultados respeitando essa minha particularidade. Porque a procrastinação, ela de certa forma também, né, atrapalha, né? Se a gente só vai deixando para depois, tudo para depois, e aí quando vê, vira uma bola de neve. Minha dificuldade é a organização do processo de produção. Bom, o processo de produção ele não vai se organizar sozinho. De repente, se tu fizer painéis com... Olha, vamos tentar encaixar isso no assunto da live, que é a esperança. Bom, tu tem a esperança de ter um processo de produção mais organizado para que tu seja mais produtiva, apesar do teu déficit de atenção. Só que tu sabe que isso é possível, e aí tu alimenta a tua esperança de que um dia tu vai conseguir isso. Só que alimentar essa esperança não significa que algum dia isso vai ser mais fácil sozinho. Significa que tu vai construir, né, o ambiente que te proporcione alcançar esse objeto da tua esperança, que é ter uma produção mais eficiente, né, mais organizada, para que tu sinta que teu dia foi mais produtivo. Tendo isso em mente, tendo clareza sobre isso, o que tu vai fazer? Tu vai construir ações, né? Vai planejar ali algumas ações que tu precise para que tu alcance esse objeto da tua esperança. Então, e aí tu vai alinhar isso com virtudes, que são disciplina, busca por conhecimento,
tu vai persistir, porque nenhuma mudança de hábito ela se instala sem persistência. Bom, tá bagunçado aqui, eu não tô me sentindo produtiva. Eu sei que eu tenho essa particularidade aqui de déficit de atenção. Eu faria painéis, colocaria na parede, faria tipo quase um game ali. Eu vou marcar, eu vou colocar isso de uma forma que eu consiga visualizar, porque aquilo ali vai me ajudar a ter mais atenção, já que eu tenho déficit de atenção, eu vou criar recursos que me ajudem, que sejam, proporcionem que eu tenha mais atenção naquilo que eu tô fazendo. Então eu vou tornar isso mais visual. Seja colorido, seja faz um painelzinho. Gente, nós somos artesãs. Faz um painelzinho, bota uns velcro, faz umas bolinhas verde, vermelha, amarela, faz sei lá o que, outros elementos que tu queira. Ah, isso aqui deu, vou botar uma bolinha verde, isso aqui não sei o que. Por quê? Obviamente que isso na tua frente vai facilitar que tu não perca a atenção, né? Que a tua atenção ela tu vai estimular de alguma forma que tu tenha mais atenção nas coisas que tu precisa para alcançar os teus resultados. Então é justamente isso, né? A gente tem que prestar atenção nas coisas que a gente tem esperança de conseguir, para que a gente analise o que a gente não está, né, tendo tanto sucesso, para ver quais são as ações que a gente precisa para alcançar aquilo. Porque a esperança ela é boa, ela é positiva, porque se a gente tem esperança de alguma coisa, o sinal que isso nos traz é que a gente acredita que aquilo é possível. Isso aí, ó. Esperança do verbo esperar é espera, esperança do verbo esperançar é correr atrás, disse Cortella. Por quê? Justamente porque as palavras elas vão mudando o sentido original, a gente vai popularizando o uso, às vezes com um significado diferente, e de repente a gente nem sabe mais o que aquela palavra de fato significa. E aí quando a gente para analisar isso dessa forma, as coisas começam a se encaixar, porque clareza é um superpoder. Então, quando a gente traz essa clareza, inclusive para essas coisas do dia a dia, olha, ó, uma informação, uma simples informação, eu tenho déficit de atenção, eu queria ter minha produção mais organizada. Tendo em mãos essa informação, e se a gente colocar atenção com intenção nisso, a gente vai criar um plano para que isso não nos atrapalhe. Agora, se a gente simplesmente constata, mas a gente não para refletir, aquilo pode ser, ao invés de um recurso que a gente vai construir para superar, né, ou para lidar diferente com as nossas particularidades, a gente vai deixar aquilo ser um empecilho, né? Porque justifica. Ah, não consigo me organizar porque eu tenho déficit de atenção. Beleza, justifica, não justifica? Se alguém te diz assim, se alguém chega e diz, nossa, não tá tão organizado. Não tá organizado porque eu tenho déficit de atenção. Justifica. Mas então, eu tenho outros objetivos. Eu não gostaria que fosse assim. É assim por causa disso. Mas e aí? Como é que eu posso... Como é que eu tenho que alinhar isso aqui para contornar essa particularidade? Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui. Ó, sempre que a gente não alcança algo, é porque é preciso ajustar algum valor. Então, assim, né? Tenho esperança, não tô conseguindo, não vejo que tô caminhando naquela direção. Eu preciso parar e prestar atenção em qual dos valores eu preciso alinhar. Eu não tô disciplinada, eu não tô tendo persistência, eu não tô buscando conhecimento. Eu não estou me dedicando. O que está faltando aqui que eu preciso ajustar para que... É sempre assim para qualquer coisa, gurias. Qualquer pequena coisa. O problema é que a gente está tão no automático que as coisas vão acontecendo no dia a dia e a gente nem se dá por conta, né? Que cada coisinha precisa de um pouco de atenção para que a gente melhore. E respeitando as nossas particularidades, a gente também alcança objetivos.
Precisamos ser para ter e fazer. Então, mas é muito difícil ver o que está faltando. Sabe por que que é difícil? A nossa mente está muito acelerada. Não existe mais ócio criativo. Não existe mais pausas para a nossa mente. A nossa mente está muito acelerada. A gente vai vivendo os dias com um amontoado de informações que a gente vai jogando no nosso cérebro e isso causa tanta distração que a gente não consegue parar para prestar atenção nesse tipo de detalhe, porque a gente não está atenta. Se eu parar um dia para ficar atenta à minha rotina no meu ateliê, eu vou entender, né, perceber uma série de detalhes que passa batido por pura falta de atenção. Porque eu estou trabalhando, eu estou ouvindo alguma coisa no celular, ou eu estou distraída nas redes sociais, ou eu estou assistindo qualquer outra coisa, ou eu estou preocupada com o passado, ou eu estou preocupada com o futuro. A minha mente nunca está no momento presente. E aí eu não consigo prestar atenção nesse tipo de detalhe. Então, se a gente se permitir, né, prestar atenção, porque a gente consegue perceber quando a coisa já se manifesta, né? Tá desorganizado, tô atrasando as minhas encomendas, tô com dificuldade de alguma coisa. A gente consegue perceber quando aquilo já se manifestou. Mas eu percebi que eu tô com dificuldade na minha produção. Eu tenho a meta de produção do dia que eu nunca consigo bater a minha meta de produção do dia na minha janela de produção. E se eu me permitir ficar um dia sem distrações externas, né? Hoje eu vou prestar atenção, são 5 horas de janela de produção, sei lá, né? Tô dando um exemplo aqui. Eu vou prestar atenção no que está acontecendo, vou desligar o externo, vou só deixar a minha mente... Gente, quando a gente faz isso, vocês não têm noção do quanto a gente consegue ser produtiva. A gente começa a prestar atenção que uma coisa está guardada num lugar que não é tão prático, que aquilo ali, se estivesse em outro lugar, me agilizaria melhor. A gente começa a prestar atenção em vários detalhes. Mas a gente não se dá esse tempo, né? Deixa eu ver aqui. Acho que tem que nascer de novo. Mas eu vou te dizer que eu sou a prova viva que a gente consegue nascer de novo a qualquer momento na mesma vida. Porque se tem uma coisa que eu tenho falado muito nos últimos dias é, meu Deus do céu, parece que eu tô vivendo uma outra vida na mesma vida. Caracas. Eu sou outra Carla. Completamente. É outra pessoa, é outra vida, é outro jeito de ver as coisas, é outra maturidade, é outra perspectiva, é tudo diferente. Então a gente consegue sim nascer de novo. Às vezes alguém de fora consegue guiar melhor. Isso é verdade também. Eu vivo adiando meu começo e isso me deixa desanimada. Parece que não vou conseguir. Vai um passinho de cada vez. Acabou de me descrever. Quis aprender uma vida de atraso em poucos meses e o cérebro bugou. Isso é outra coisa que acontece também, né? A gente passou vivendo de uma forma a vida toda e de repente a gente se deu por conta que existe uma outra possibilidade aqui de fazer as coisas de uma outra maneira. Aí, meu Deus do céu, eu quero como se fosse resetar e baixar o programa novo. Nossa mente está sobrecarregada. Sofri muito com isso. Não focar no agora. Melhorei muito e estou tendo bons resultados. Faz muita diferença. Isso faz muita diferença. Sou tão distraída que não consigo completar o curso. Meu tempo acabou. Sinto uma improdutividade por isso. Tem mais alguém que sente isso? Não, e eu tô perguntando porque eu vou até anotar isso.
Claro que eu tô criando uma apostila para o curso, eu acho que. E a apostila vai ser bem didática mesmo, né? Aproveitar meu. Alguém me perguntou sobre. Não, eu falei. Respondi uma caixinha do Stories, lembrando do tempo que eu fiz magistério. E no tempo que eu fiz magistério, a gente tinha disciplinas de didática. E claro que o magistério é para séries iniciais, né? Então tinha didáticas ali que a gente tornava tudo muito lúdico para fixação. Olha, eu fiquei refletindo sobre isso. E acaba que, independente da idade que a gente tá, às vezes ter esse material de apoio, opa, quase derrubei aqui, que complementa, vou pegar uma folha aqui para eu anotar. E aí, o material não tá aqui, mas eu fiz um heptágono, né, com cada módulo do curso, e aí eu pensei em deixar um espacinho ali para colorir a hora que terminou as atividades, sabe, coisas assim, para vocês sentirem que estão evoluindo, o que já fizeram, o que não fizeram, o que precisam voltar. Eu acho que vai ser importante. Metamorfose ambulante. Como esse comentário me motiva. Antes eu vivia cansada, trabalhava domingo e feriado e sempre atrasava as encomendas. Agora me desligo das redes sociais quando estou produzindo. Não trabalho final de semana, entrega em dia. Olha aí, que coisa importante. É esse tipo de constatação no nosso dia a dia que a gente precisa estar atenta para entender, né? Onde a gente precisa ajustar. Eu sinto. Sou iniciante no artesanato e preciso usar a mesa que usamos para as refeições da família. Também tenho minha mãe que mora comigo, 93 anos. Acho que estou usando tudo como desculpa. Eu comecei, acho que muitas de nós começamos também na mesa da cozinha. E eu lembro da função. Tira tudo de cima da mesa, usa para fazer refeições, volta tudo para cima da mesa. Aí chega a visita, tira tudo de cima da mesa. Só que como que eu fazia naquela época? Eu tinha organizadores. Então eu tinha um lugar onde eu botava aquilo que estava em andamento. Aí ficava dentro de uma caixinha, do jeitinho que estava em cima da mesa, eu procurava colocar dentro daquela caixinha. Tinha outra coisa, eu deixava, naquela época, os meus organizadores eram potinhos de margarina, alguns, né? O que cabia ali de miudezas. E aí eu lavava o pote de margarina com a parte verde da esponja para sair, que aí ficavam potinhos brancos com a tampa transparente. Eu achava o máximo. E aí eu identificava. E aí, como tinha aquela função de estar saindo e tirando, eu conseguia, quando eu fosse retomar o trabalho, eu pegava aquela caixa maior, onde estava o trabalho que estava em andamento, e eu conseguia dar continuidade sem me perder tanto também. Então é uma forma, assim, da gente se entender um pouco, né, naquilo que a gente está fazendo. Travo pelo excesso de informação e fico sem saber por onde começar. Quando a gente tem muita informação, principalmente de fontes diferentes, e às vezes vai acontecer, que nem eu falei para vocês, quando eu estudava só sobre o negócio, eu vi diferentes pontos de vistas na minha trajetória de estudos, né? Muitos anos ali focada em estudar sobre o negócio. Cada pessoa, cada profissional que desenvolveu o negócio, ele tinha pontos de vista diferentes. Então, às vezes, o que um fazia, o outro ia lá e dizia o contrário. E aí dava um nó na minha cabeça. Até que um momento eu peguei e disse assim, bom, eu vou usar tudo isso como objeto de estudo. Eu vou filtrar disso o que eu acredito, conforme eu for entendendo, né? Conforme eu ia entendendo o que funcionava para o meu negócio. E hoje eu digo, nosso negócio artesanal é cheio de particularidades. Justamente por causa disso, eu coloquei muita coisa em prática e eu vi que para o meu negócio artesanal tinha algumas coisas que não funcionava, por mais que a pessoa dissesse que era exatamente aquilo que precisava ser feito. Mas que para o negócio artesanal não funcionava exatamente daquele jeito. Então, tem isso também, né? Além de cada um, às vezes, ter um ponto de vista diferente, vão ter coisas que para o nosso negócio vai funcionar diferente também. Essa sou eu. Em 2021, comprei 2 cursos, não concluí nenhum.
Isso faz parte também da planejamento do nosso dia, né? Minha mente está a milhão depois da decisão de focar mais no ateliê e iniciar a transição do trabalho. Ah, mas nesse momento tem que estar a milhão mesmo, né? Tem fases, tem ciclos. E tem algum ciclo. Eu estava assistindo um vídeo de um professor de filosofia. E ele estava falando sobre. Ai, o que ele estava falando? Mas teve algum momento que ele falou sobre o ócio criativo, que antigamente o ócio era o certo e o negócio era para as pessoas que negavam o ócio. Então, pessoas que negavam o ócio se mantinham o tempo todo ocupada porque negavam o ócio. E daí que vem a palavra negócio. Um dia eu posso falar sobre isso. Só que hoje o negócio, a gente se manter o tempo inteiro ocupado com um monte de coisa, é o certo? E o ócio é uma coisa errada. A gente, inclusive, se sente culpada. Tem dentro de nós um sentimento de culpa, mas é por causa do momento que a gente vive, né? O padrão de sociedade em que a gente está inserido. Só que... e aí ele falou, né, sobre o estilo de vida construído a partir dessas reflexões e tal. E eu até deixei um comentário, né, lá. Teve um momento da minha vida que eu não tinha ócio. Meu estilo de vida era totalmente focado no negócio. Só que foi importante aquele momento. Eu não voltaria atrás. Eu faria tudo de novo. Por quê? Porque não adiantava eu me permitir ter um ócio criativo ou contemplativo, que foi a palavra que ele usou, o ócio contemplativo, se eu tava na escassez total. Eu tava na escassez. Escassez no sentido de, se eu não focasse, eu não ia conseguir viver bem, eu não ia ter qualidade de vida. Eu não ia ter condições de manter meus filhos e de atender as necessidades deles. E então, aquele período, que foram alguns anos, focada exclusivamente em me manter ocupada trabalhando, estudando e dando tudo que eu podia para mudar a minha situação naquele momento, porque eu tinha muita restrição financeira, né? Foi importante para que hoje, nesse momento de vida e nesse novo ciclo, eu possa voltar a pensar nesse ócio contemplativo e nesse ócio criativo. Então, eu consigo diminuir o meu ritmo sem que essa diminuição no meu ritmo me volte a fazer até aquela escassez financeira que eu tinha, que era para sustentar as nossas necessidades básicas. Então, eu acho que é importante. Vai ter tem o ideal, que é aquela vida que a gente quer construir, que a gente tem esperança, voltando então por tema, né? A gente tem esperança de alcançar um outro estilo de vida, ou um outro jeito de viver. E em algum momento desse caminho, a gente vai precisar dar tudo que a gente pode. A gente vai precisar pagar esse preço, a gente vai precisar, né, pegar tudo que a gente tem, investir ali na construção, né, desse novo momento, desse lugar onde a gente quer chegar. Então, por isso, olha a importância da gente ter projetado com esperança a mudança que a gente quer ver acontecer. Porque enquanto eu estava lá nesse momento de eu dando tudo de mim, eu sabia que eu queria construir algo novo. Então, meu coração era cheio de esperança. Eu não sabia quanto tempo eu teria que fazer aquilo que eu estava fazendo, trabalhar daquele jeito. Mas eu tinha esperança. E a esperança fazia eu continuar. A esperança fazia eu fazer todos os dias o que eu tinha que fazer. Seja lá quantos dias eu fosse ter que fazer aquilo daquela forma. Por quê? Porque a esperança estava viva dentro de mim, ela alimentava isso. Porque se eu não tivesse esperança, talvez eu tivesse desistido no meio do caminho, porque em alguns momentos foi muito difícil. Em alguns momentos eu não sabia quanto tempo eu ia ter que fazer aquilo. Mas como eu tinha esperança, olha como é importante, né? No esperança de esperançar, de se colocar em ação. A esperança é ação, ela não é espera, nesse sentido, né?
Gosto do papel, amo escrever e rabiscar. E eu mandei um e-mail pro coordenador do meu curso lá na faculdade e eu disse para ele, assim, claro, tirei algumas dúvidas sobre a grade curricular, sobre o local das aulas, porque qual era o campus e tudo isso, né? E eu disse para ele, olha, eu tô iniciando minha primeira graduação com 41 anos. E eu tenho dúvidas do tipo, ainda leva caderno pra faculdade? Porque eu não sei, né? Eu tô fora da escola há muito tempo. E como tanta coisa mudou nesse meio tempo que eu tô fora da escola, eu disse, aí eu ri ali, né? Fiz mas era uma dúvida real mesmo, né? Ele disse, pode trazer caderno, pode trazer computador, tablet, celular, pode trazer tudo. Talvez criar uma rotina para estudar, sim. A construção da rotina, ela exige persistência. Então, se eu não leio nada e eu quero começar a ler, eu preciso criar uma rotina de leitura. Só que talvez 2 dias vá bem, no terceiro dia talvez eu não queira fazer, eu vá fazer porque eu me comprometi. Então, eu vou ser persistente na construção daquele novo hábito. Dificuldade de tirar os planos do papel e encho a galeria do celular com prints de ideias e só ocupa a memória do celular. Bom, olha aqui como é importante de novo, né? Tô com dificuldade de tirar ideias do papel. Busco referências, busco inspirações, mas não faço nada com essa busca. Começa a materializar isso de alguma forma, né? Bom, olha essa foto aqui. Eu achei isso aqui maravilhoso. O que mais me chamou a atenção aqui? Ah, esse elemento. Tira um momento. Olha, a gente tem jornada de trabalho. Quem é minha aluna aí vai entender. Dentro da jornada de trabalho, a gente tem a janela de produção. Só que a janela de produção não é todo o nosso dia de trabalho. Talvez uma vez por semana, na minha jornada de trabalho, por exemplo, eu trabalho 8 horas no ateliê, 5 horas é janela de produção. Eu tenho 3 horas do meu dia que é para outras atividades. Talvez as 3 horas seja muita coisa, eu tenho que fazer outras coisas, mas se eu tirar 1 hora e meia do meu dia para focar no desenvolvimento da minha criatividade, eu vou começar a pegar elementos. Isso aqui pode servir como referência e inspiração. Marca páginas da Fê lá, que eu sou apaixonada nos meus marca-página que ela fez, ó. Pintado à mão. Ai, gente, que coisa mais maravilhosa. Dispasa aqui, ó. Maravilhoso. Bom, isso aqui pode ser uma inspiração. Eu fiz isso aqui, eu vou usar. Eu vou fazer uma coleção inspirada nessas cores, nessa florzinha. Então, eu tenho um aviamento aqui que eu acho que vai ficar bonitinho aqui. E começa a pegar essas coisas, ou até mesmo fotos, e começa a montar algo que seja um pouco mais visual. Deixa num cantinho num primeiro momento. Isso aqui eu tô juntando referências para a criação da minha nova coleção. Eu quero que ela tenha mais ou menos isso. Vai fazendo anotações. Enfim, tudo exige prática. Exige se colocar em ação. Se a gente ficar só mentalizando, só tendo um monte de ideias na cabeça e não fazendo nada prático para aquilo, vai ser muito difícil a gente alcançar, né? Já foi as minhas anotações. Não errei na minha avaliação. Tinha que ter vindo da área de educação com tanta didática. Pois é, quem diria, né? Que aquilo lá da minha adolescência hoje serviria também para ajudar no meu trabalho. Não sei se sou distraída, mas ontem cheguei na padaria e quando saí quase entrei no carro errado. Meu marido teve que buzinar. Eu também não sei. Eu não tenho ainda informações suficientes. Oh, meu Deus. Comprei o curso de finanças há 1 ano e até hoje não terminei. Nem eu mesma me entendo. Oh, meu Deus. Mas dá tempo, né? Trazer para consciência já é um bom caminho. Comecei também na mesa da cozinha, em cima da cama, já cortei lençol.
tenho a sensação de incompetência. Tento, tento e não tenho coragem para sair do lugar. Oh, meu Deus, mas não é. Não é. Porque não julgo que isso seja incompetência de maneira nenhuma. É só uma questão de trabalhar o desenvolvimento pessoal, né? A gente precisa se desenvolver sempre, sempre, sempre. Então, começa a prestar atenção em quais são as tuas dificuldades, né? Anota, quando tu percebeu que tu sentiu dificuldade em alguma coisa, anota, para depois tu poder refletir sobre aquilo. Porque as nossas dificuldades, elas são justamente os sinalizadores daquilo que a gente precisa melhorar e desenvolver. Tô nessa de tira tudo, põe tudo de volta, mas no meu quarto, às vezes é desanimador trabalhar e dormir no mesmo local. A preguiça chega antes. Olha com carinho para tua casa toda e vê se não existe possibilidade de tu ter qualquer outro cantinho, mesmo que tu tenha que se desfazer de um móvel. Eu acho que a casa de quem trabalha em casa, ela tem que nos atender. Eu comprei o curso da última turma, mas não consegui terminar. Vai ter que como renovar? O curso de finanças e posicionamento tem como renovar, sim. É só nos chamar e a gente vê o link com desconto lá para renovação. O tema da live é um pouco da conversa com minha irmã nessa madrugada. Então é resposta. Mônica, faz muito tempo que comprei um curso de sapatinhos e hoje me indicaram fazer seu curso de como organizar seu ateliê. Vou fazer. Vai ser muito bem-vinda, turma. Esperança de mudar de cidade, trabalhando e planejando. Isso mesmo. A gente tem que trabalhar, planejar para alcançar o objetivo da nossa esperança. Eu comecei na mesa do escritório que trabalhava. Eu tinha um patrão e o serviço na época estava pouco. E a Moreza estava a ponto de fechar. A empresa. É bom quando a gente ganha esse espaço, né? Eu trabalhei numa loja da Claro, um pouquinho antes de me separar, lá aquela função de 2017. Começou em 2016, né? E eu fazia todas as minhas entregas também na loja. Então eu trabalhava durante o dia, eu fiquei 8 meses conciliando o trabalho na Claro com o ateliê. E aí eu sentei com a minha gerente, expliquei para ela a minha situação. Nada como a gente ser sincera, né, com as pessoas. E depois a minha gerente me ajudou bastante nesse sentido de poder pedir a minha demissão e coisas assim. Porque eu precisava do dinheiro da Claro, então eu vendia muito bem. E depois não tinha como ela justificar que queria me demitir. Enfim, é uma outra história ainda, né? Mas o que eu quero dizer é que ela deixava eu fazer as entregas. Então, eu trabalhava durante o dia na Claro, de noite eu chegava em casa, eu ia até de madrugada fazendo as minhas encomendas, e aí eu levava tudo para a loja, e as clientes iam lá na loja retirar, e se eu estava num atendimento, as minhas colegas que me ajudavam. As minhas colegas faziam a entrega para mim. Botei todo mundo para trabalhar, viu? Era muito legal. Foi corrido, né? Foi um momento que foi bem corrido. Durante essa semana fui vendo várias ideias e colocando em papéis. Hoje tirei o dia para juntar tudo e pensar como pôr em prática, reformulando tudo após finalizar todas as aulas do curso. Sensacional. Isso aí, agora botar todas as pecinhas da engrenagem para funcionar, né? O livro Sem Medo de Vencer, do Roberto Chinachique, é excelente para quem trava no processo, ajuda muito. O Chinachique é muito bom, né? Ele tem muitos livros bons nessa questão de desenvolvimento pessoal, eu gosto muito também. Quando eu comecei a ler coisas de desenvolvimento pessoal, eu acho que eu comecei um pouco... Teve outros autores também, mas eu li muitos livros dele. Os cursos de passo a passo têm certificado, o curso de especialista em enxoval para bebê tem certificado também, e o certificado do curso de especialista em enxoval para bebê eu envio para casa de vocês. Eu coloco o nome, a data que entregou o trabalho, a minha assinatura, e eu mando pelo correio. É um certificado físico.
Gurias, eu mandei meu sofá para casa da minha cunhada. Não tenho sala, mas trabalho pela esperança de ter meu ateliê lindo um dia em minha casa. É isso, entendeu? Entendeu a mensagem? Captou a mensagem? Muito bom. Boa tarde, estou no processo de usar o cômodo da casa e você abriu minha mente. Eu estava totalmente sem foco, totalmente perdida, até que fui despertada agora. Agora estou trabalhando para reestruturar minha marca. Me inspirei nas minhas primeiras roupinhas que fiz para minha filha. Muito bom. Bela inspiração, né? Sexta-feira, depois do carnaval, eu compro. Há 5 anos comecei na cozinha. Hoje tenho meu ateliê. Comprei umas... Viu? Olha aí, ó. Isso é esperança para quem ainda tá na cozinha. Entende que é esperança? A Lu falou ali, há 5 anos eu comecei na cozinha e hoje tenho meu ateliê. Quem ainda tá na cozinha pensa assim, poxa vida, eu também consigo. Acende aquela esperança. O que eu tenho que fazer, já que agora eu tenho essa esperança, porque eu sei que é possível de que eu alcance esse meu objetivo. Comprei algumas peças para revenda para aumentar meu ticket médio. Isso aí. Estratégia. Me mandou um direct há alguns dias. Tá, vou tentar localizar lá. Ou manda de novo um oizinho lá só pra ficar mais recente. Chegou no final, mas depois assiste a gravação. O papo de hoje foi bom. Eu dividi minha sala no meio, metade sala e metade ateliê. A Patrícia, na minha faculdade, certificados de cursos, resenha de livros e filmes contam pontos. Ai, vamos lá. Ó, a Mini Flor tá lendo a Bíblia desde o começo. Roberto Chinha-Chique. É que os livros estão lá na sala, mas é Roberto Chinha-Chique. Eu vou lá, vamos lá pegar um livro dele. Vamos fazer um tour? Ninguém tá esperando que eu passe com a câmera pra lá, mas vamos lá fazer um tour. Estou incômodo da casa, por ação, acho ótimo. Fico perto do meu filho. Vamos lá. Passando pela cozinha. Eu vim pegar um livro aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Vou virar aqui pra cá. Aqui, ó. Tem alguns livros. Aqui eu tenho alguns. Lá no quarto eu tenho mais. Mas acho que os do Chinha-Chique... Onde estão os do Chinha-Chique? Aqui tá o de Chinha-Chique, olha o Chinha-Chique aqui, ó. Vem cá, meu lobinho. Ó, vem cá, meu bonitinho. Aparecendo na live. O Chinha-Chique. Deixa eu ver. Mas agora que eu quero, eu não vou achar um livro do Chinha-Chique, quer ver? Dá um branco na cabeça da gente. Amor, me ajuda aqui. Quem chegou aqui nesse momento não vai entender nada, né? O que eu tô fazendo, apontando a câmera pro... Mas olha, gurias. Deixa eu virar de volta aqui. Agora eu vim pegar um livro. Ah, tá aqui, ó. Ó. Assim, ó. Dá pra ver? Roberto Chin... ali tá até balançando, ó. Roberto Chinha-Chique. Ó, esse aqui é o Tudo ou Nada. Ah, ele fala sobre desenvolvimento pessoal, né? Os donos do futuro, olha. O poder da solução. São todos focados nessa postura que a gente tem diante das coisas que vão acontecendo na vida da gente. Eu tinha mais um dele, mas eu emprestei e depois não veio mais. Roube como uma artista. Me enviou um direct. Tá. Quem me mandou um direct às vezes entra nas solicitações e às vezes lota, eu não consigo ver tudo. Mas manda de novo que aí de repente sobe. Roube como um artista, eu tenho os 3 do Austin. Austin Kleon. Eu tenho aqui, ó. Roube como um artista. Siga em frente. E mostre seu trabalho, ó. Esses dois são um pouquinho maior do que o Roube como um artista. Pouca coisa. Esse aqui também recomendo. Os 3 eu recomendo muito.
Ó, já trouxe vocês para dar um tour aqui. A Psicologia das Cores é bom, é um livro técnico, é um livro denso, é um livro que eu não li do início até o fim, é um livro que eu uso para consulta. Então, às vezes, se eu quero uma referência de alguma coisa, eu vou ali, olho, né, leio a cor, enfim, é um livro bem denso, assim, mas eu recomendo, é muito bom. Printei para ver depois, muito bom. Isso aí. E quem não printou, depois assiste a gravação e printa. Tô lendo Essencialismo agora, tudo que eu precisava ler. Essencialismo é bom também. Tem outros nesse mesmo... Ah, agora eu saí de lá. Mas depois eu mostro. Tem outros também com essa mesma linha de raciocínio que é o... Depois eu mostro. Mas é isso, né? A gente tem que entender quais são as nossas dificuldades para que a gente possa, inclusive, buscar títulos de livros que vão nos ajudar com isso, por exemplo, né? Quando eu fui fazer contratação, né, que eu fui contratar pessoas para me ajudar na produção e eu tive ali os meus desafios para desapegar, inclusive o maior desafio, eu acho, para gente que trabalha com a produção é desapegar um pouquinho da produção para ter ajuda na produção. Então, entendendo essa dificuldade, o livro O Mito do Empreendedor me ajudou demais, por exemplo. Então, tem momentos, eu até estava falando isso com a Joyce ontem, quando ela me marcou, que ela comprou o Ano em que Menos é Muito Mais, que é um livro que ele não é sobre negócios, ele é sobre algumas reflexões sobre o consumo, né? Aí ela me disse, quando tu fez a live, só porque eu vou tirar aqui. Quando tu fez a live falando do livro, eu já estava fazendo o destralhe aqui em casa e eu gostei e eu coloquei como objetivo que eu queria ler o livro. Aí o que eu disse pra ela? Tem leituras que às vezes o livro nos pega exatamente naquele momento, então aquele livro ganha um outro significado porque a gente consegue absorver melhor a ideia do livro, porque a gente leu ele exatamente no momento que a gente está pronta para ele. Porque tem isso também, né? Ó, a Joyce tá aí. Porque tem isso também, né? De a gente tá pronta pro conteúdo daquele livro. Se eu já li, eu fiz curso de teologia, se vocês acreditam. Quando eu morava em Curitiba, eu fui cristã, assim, evangélica, né, na igreja por muitos anos. E quando eu morava em Curitiba, eu fiz curso de teologia. Então, já li a Bíblia, fiz vários estudos. Enfim, não é um assunto que eu gosto de abordar, porque eu acho que religião é que nem política, né? Sempre vai ter, assim, diferentes pontos de vista sobre várias coisas. Enfim, mas sim, a resposta é sim. Quando Menos é Mais tem um canal no YouTube, é muito bom também. Mary Kondo, eu amo ela, estou lendo agora o livro dela, nos ajuda muito a organizar a casa, abre a mente para tudo. Eu vi o documentário dela na Netflix e achei muito bom. Olha só quanta gente me mandou o direct, eu vou ter que dar uma garimpada lá no direct. Esperança eu tenho, mas o medo de fracassar e não ser reconhecida pelo meu trabalho me trava. Pamonha, rede de apoio. Eu não sei o que é, o corretor ali, né? Do que minhas metas são irreais. Não, eu acho que assim, esse medo vem da falta de clareza, vem da falta de conhecimento. Então, quando a gente se joga no escuro sem saber exatamente o que a gente precisa fazer, é claro que sabendo também a gente tem medo, mas é um medo que já não é mais irracional, né? Mas assim, quando junta medo com insegurança, aí dá um pavor, né? Aí é o que trava. Livro Antimedo, do Pablo Marçal. Já leu O Poder do Hábito? O que achou? Tô querendo ler. É um livro muito bom, O Poder do Hábito. Levei pra lá também. É muito bom, é um livrão,
mas vale a pena a leitura. Comecei pela Netflix e encontrei o livro. Eu sou a louca da organização. Então é isso, gente. Eu fui estudar sobre organização. Vamos lá, vou só fazer mais esse comentário aqui. Eu fui estudar sobre organização e cheguei em Marie Kondo, e método Fly Lady, e outros métodos de organização, e comprei curso de personal organizer. Por quê? Em algum momento eu entendi que estava difícil de conciliar a casa com o ateliê. Olha aí, ó. Aí eu prestei atenção nessa dificuldade e eu alimentei a esperança de que um dia eu ia dar conta. Então, se eu alimentei a esperança é porque eu acreditava que aquilo fosse possível, eu só não sabia como. Daí eu comecei a estudar sobre organização, sobre, enfim, né, esses métodos que essas organizadoras ensinam e tornei a minha casa muito mais funcional. Então, no primeiro momento da manhã, eu conseguia deixar tudo em ordem para começar a trabalhar sem precisar de muito tempo para fazer aquilo. Por quê? Porque eu comecei a colocar em prática algumas coisas que eu vim aprendendo. Então, eu juntei um pouco de tudo, né? Não segui um método à risca, peguei daquilo tudo que eu estava estudando, o que se encaixava melhor para minha casa e para minha rotina, porque a gente trabalhando em casa, a gente tem que levar em conta essas particularidades, e eu tinha essa necessidade de que a minha casa fosse mais funcional, porque a minha casa, além de ser meu ambiente doméstico, era meu ambiente de trabalho também. Então, viu como essas dificuldades que a gente tem, elas podem nos ajudar a descobrir qual é a nossa necessidade naquele momento e a entender como tornar a minha casa mais funcional me ajudou a ser mais produtiva no meu trabalho em consequência. Então é isso. Sou nova aqui, primeira vez que assisto você. Seja muito bem-vinda. Tenho ateliê em casa, todas as máquinas, porém estou bloqueada. Estou misturando casa e trabalho. Eu sei como é que é isso. A gente tem também essa particularidade, né? De ser o mesmo ambiente. A gente tem que usar os objetos a nosso favor e não deixar os objetos nos usarem. Exatamente isso. Assisti um vídeo hoje sobre a organização e rotina da casa, que eu acho que pra gente isso é muito importante mesmo. Nossa, também tô misturada. Ateliê na sala, movimento aumentando, sinto a necessidade de crescer. Para cada novo momento, né, seus próprios desafios. Depois eu olho ali, tá, gurias? O direct, às vezes, ele lota. Eu tento responder o máximo que eu consigo, mas se entrar em solicitações, fica um pouquinho mais difícil. Mas vou dar uma olhada lá, prometo. Também já fiz curso de personal organizer, também já usei isso em consultoria. Ensinei a dobrar as roupinhas do bebê. Perfeito, perfeito. Eu comprei o livro Como Superar Seus Limites Internos. Estou amando. Eu acho que eu comprei esse livro também. Eu acho que tá aqui no meu quarto. Ou é alguma coisa muito parecida com isso, que eu falei que eu tinha uns livros no quarto, não falei? Se a gente quer ter hábito de leitura, a gente precisa ter livros espalhados pela casa toda para facilitar. Como Superar Seus Limites Internos, ó. Esse aqui eu não li ainda, eu comprei agora. Agora eu comecei a ler... Cadê o livro que eu comecei a ler? Tá aqui no ateliê. Tem livro pra todo canto dessa casa, meu povo. Eu comecei a ler esse aqui, ó. Que eu terminei aquele, né, da Ciranda das Mulheres Sábias. Eu achei muito bom e ele é um livro bem pequenininho. Agora eu comecei a ler esse aqui, ó. O que é uma vida bem-sucedida? Que também não é um livro que vai ser tão rapidinho de ler, mas... E aqui, esse livro aqui... Agora já bagunçou todo o assunto, né? Esse livro aqui, O que é uma vida bem-sucedida, ele faz muita referência a Nietzsche, a Freud também. Então vai ser um livro que eu vou, provavelmente eu vou estudá-lo e ir buscando essas referências, né? Depois eu conto pra vocês. A senhora que falou dele, por isso comprei. Eu gosto muito desse valor da nossa comunidade, né? Eu gosto muito quando vocês compram um livro e me marcam. Eu adoro, adoro.
Também sinto necessidade de crescer. Hoje você me respondeu na caixinha e mexeu comigo, viu? Guria, eu olhei teu trabalho. Olha que até me arrepiei. Até me arrepiei. O tipo de trabalho que tu faz conecta muito comigo. Eu gosto muito daquele estilo de produto. Com certeza eu vou virar tua cliente. Já estive espiando lá. Ela fez como é que é o nome da técnica? Ela faz... Como é que é o nome daquela técnica, Fabrícia? Mas é com MDF. É scrapbook, será? Eu sei lá, não sei o nome dessas coisas. Me ajuda aí. Mas ela fez uma sequência de fotos de um organizador que dizia família com coração, sabe de qual eu tô falando? E ela postou uma foto de dentro da caixa. E por dentro da caixa o acabamento era tão impecável quanto por fora. Assim, uma coisa linda de ver, sabe? E eu acho que esse tipo de trabalho, né, que são organizadores ou que são caixinhas para alguma coisa, a parte de dentro, tu abrir e ela te surpreender como se fosse um acabamento externo, isso também conta muito para esse tipo de trabalho. Decapagem, scrap decor. Ah, tem um gato aqui que tá miando, tem. Scrap decor, eu achei sensacional e de muito bom gosto. Adorei. Vamos, Fê, vamos. Eu vou marcar. É que agora, sabe o que eu tô esperando para marcar as próximas aulas da mentoria, onde eu vou fazer essa aula sobre técnicas de estudo de livros, técnicas de leitura. Eu saber meus horários da faculdade para poder, né, poder marcar. Talvez até as nossas aulas. Não sei, eu vou esperar para ver quais são os horários. Então é isso, gurias. Carla, socorro! Depois daquela live sobre desapegar de algumas coisas para realizar outras, estou confusa sobre se continuo com o ateliê ou se foco em outros hobbies do passado que agora estão vindo. Mas esses outros hobbies do passado, eles são, não sei, para eu te dar uma opinião, eu teria que saber um pouquinho mais. Eles são o quê? Eles não são hobbies artesanais também? São outros tipos de hobbies? Mas é uma boa reflexão, hein? Às vezes a gente vai abrindo mão de coisas pelo caminho porque a gente tem uma falsa ideia de que aquilo não daria certo. Se alguém falasse, né, que... enfim, depois eu vou fazer outra live para falar sobre isso. Mas a gente vai deixando coisas pelo caminho. Isso aqui, ó, a Dona Fernanda tá aí. Isso aqui foi uma coisa que a Dona Fernanda tinha deixado pelo caminho. Às vezes a Jo tá aí também. A Jo tinha largado uma coisa que ela era apaixonada. E agora eu vi que ela retomou, né, com algumas estratégias. Então, eu fiz uma live sobre o empreender artesanal também, né? Que tem a parte da emoção, que é o desenvolvimento e criação de produtos, e da razão, que é do desenvolvimento do negócio em si. Então, a gente tem que ter estratégias, que é o lado racional, para comercializar nosso produto, que é a nossa parte emocional, nosso lado onde a gente se explora mais a arte, né? Através do artesanato. E eu acho que eu passava a tarde toda falando sobre tantas coisas. Estão voltando com tudo na minha vida. Presta atenção nesse sentimento. Qual livro você indica para quem está começando nessa vida de artesanato e vendas? Eu nunca vi um livro de vendas focado em produto artesanal. Então, assim, é difícil para eu indicar um livro para quem está começando a vender artesanato. Mas... Venda à mente, não ao cliente, é um livro bom. Se o cliente pode pagar mais, também é muito bom. A aula à tarde seria excelente. Pode deixar que eu vou considerar isso. Música, artes manuais, pintar, decorar reciclados, latas, madeiras. Tudo artesanato, né?
tudo negócio artesanal. E eu acho que tem que sim prestar atenção nisso. Gente, eu vou contar pra vocês, eu juro que daqui a pouco, agora eu vou, já se passou, mas o Instagram não nos derrubou. Teve um perfil que apareceu um anúncio pra mim. Aí eu olhei a fotinho do perfil e eu disse, mas eu já vi essa fotinho nos meus stories. Aí eu voltei nos meus stories e procurei. E tava lá. Eu disse, porque assim, eu dou uma olhada assim nos stories e eu vou gravando assim mais ou menos, principalmente quando se repete, né? Quando a pessoa passa por ali. Aí eu fui olhar o perfil e eu achei tão sensacional o trabalho que ela faz, que é um trabalho com reciclagem de jeans. Então faz os garimpos, né? Calça jeans que não teria mais condições de uso, muitas vezes vão parar em aterro sanitário e ela pega esse jeans, recicla e transforma em bolsas. Então criou uma marca em torno disso, todo um posicionamento, né? E eu achei tão sensacional, tá tão redondinho o trabalho, né? A marca, posicionamento, os valores, o produto artesanal. Eu achei tão lindo. Por que eu tô falando isso? Por causa ali da colega que falou da Preciosa ali. Músicas, artes manuais, decorar reciclados, latas, e eu lembrei desse trabalho. E ela construiu uma marca. É um casal, na verdade, né? E eles construíram uma marca em cima disso. Eu achei tão bonito de ver. Olha que meu hobby do passado era aquarela e tá dando super certo. Aí a Fê, ó. Cadê? Eu uso dois. Isso aqui é uma coisa que eu vou mostrar pra vocês lá nas minhas técnicas de leitura. Eu uso 2 marca-textos, ó. E pra quem tiver lá na mentoria, vai assistir. Por que eu uso 2 marca-textos dentro dos meus livros? Eu tenho marca-textos da Fê por todos os lados. Agora eu vou-me. Exatamente. Cacto Azul, ela mesma. Eles mesmos, são um casal, né? Sensacional. Individual não consigo, Fabrícia, mas tem o grupo lá. O meu livro está sendo escrito. Gurias, mas assim, devagar e sempre, né? Eu tenho uma meta de 3 páginas por dia. Às vezes eu consigo, às vezes não consigo. Mas ele tá... Por quê? Porque, claro, eu fiz um esboço do todo, né? Aí depois, agora a gente tem que ir trazendo... Enfim, elementos, né? Pra ter um livro, que senão... Então é isso, gurias. Um excelente final de semana para vocês, né? Que a sexta-feira de vocês ainda renda, porque ainda tem, né, dia pela frente aí. A gente vai se falando pelos stories. Eu vi também essa, Fê, só não lembro o perfil dela, mas eu vi que faz de câmera de pneu, né? Olha aí, Fê, já estamos fazendo uma divulgação aí, ó. Comprem, vocês não vão se arrepender. Deixa eu mostrar outro aqui. Vou fazer mais um merchan. Olha esse que eu postei lá com outro livro. E depois, outros dias, esse aqui, olha. Isso não é minha carinha. Pronto. Nós, como artesãs, temos que ser consumidoras do mercado artesanal. Quando a gente começa a consumir artesanato, a gente começa a aprender a valorizar mais o nosso próprio trabalho. Então, né, eu trabalho com enxoval de bebê. Então, tem várias outras coisas que eu compro e que eu consumo que são artesanais e que uma hora eu vou mostrar pra vocês. Uma hora a gente faz uma live, uma outra live eu faço um tour aqui pra mostrar coisinhas artesanais. Eu sou super consumidora de produto artesanal. Eu acho que isso ajuda a gente a entender o valor do nosso próprio trabalho também. Aquele marca-página do cachorro tá com o Luca.
Ele guardou o do cachorrinho, que é o do Simba, e o do Michael Jackson. E mais um, não me lembro qual tinha o nome dele também. Tá guardadinho lá nas coisas dele, ele é muito cuidadoso. E a Evelyn guardou os dela também, tá usando. Eu também compro de outras artesãs, eu também. Eu acho muito importante isso, né? A gente ter essa experiência como consumidora, para a gente entender também o que o cliente pode sentir quando a gente manda o nosso produto para eles, né? Enfim. Beijo, gurias! Até segunda. A gente vai se falando nos stories.